Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria quero acolhê-lo no canal Sede Sapiência para esta nossa reflexão sobre a liturgia da palavra dominical. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado ao longo desses domingos, nas nossas reflexões, e especialmente aos sacerdotes também que têm nos acompanhado e que têm se servido deste apostolado também para ajudá-los na sua missão, no seu ministério da pregação. Muito obrigado, continue nos acompanhando e também compartilhando o nosso conteúdo. Neste vídeo nós iremos refletir sobre a liturgia da palavra do 29º domingo do tempo comum. O evangelho proclamado pela igreja neste domingo é de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Trata-se do episódio em que os fariseus enviam os seus discípulos e também alguns herodianos para colocar Jesus em uma armadilha, perguntando-lhe a respeito do imposto. Neste episódio, então, primeiramente, os discípulos dos fariseus e os herodianos se aproximam de Jesus e fazem, ironicamente, um elogio a Jesus e depois apresentam uma pergunta, uma armadilha para Jesus. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus imediatamente reconhece a armadilha, chama-os de hipócrita. A armadilha se dá pelo fato de que, se Jesus respondesse sim, que é lícito pagar o imposto a César, Jesus se colocaria contra os judeus, porque os judeus não consideravam justo, não consideravam lícito pagar o imposto. E então os líderes religiosos dos judeus teriam um motivo para colocar o povo contra Jesus. Se Jesus respondesse que não é justo pagar o imposto, então Jesus se colocaria contra o Império Romano e as autoridades judaicas então teriam um motivo para colocar os romanos contra Jesus e punir Jesus por querer talvez causar uma revolta, uma rebeldia contra o Império Romano. Jesus encontra um caminho, uma terceira via, e então ele dá uma resposta sábia, certeira para aqueles que vieram colocá-lo nesta armadilha. Jesus pede que lhe mostrem a moeda do imposto, e ele pergunta então de quem é a inscrição, de quem é a imagem na moeda. E eles respondem então que é de César. E Jesus então dá a resposta certeira. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus surpreende a todos os seus interlocutores com um realismo político que eles não imaginavam que Jesus tivesse. Porque Jesus aqui ensina a virtude da justiça para com o próximo e ensina a virtude da justiça para com Deus. Jesus nos ensina que enquanto estamos neste mundo, nós temos deveres para cumprir em relação ao nosso próximo e também em relação à sociedade e aos poderes constituídos da nossa sociedade. Mas, acima de tudo, temos um dever para com Deus. Então, esta resposta de Jesus nos dá a oportunidade de refletir sobre a virtude moral da justiça. Mas antes disso, nós vamos adentrar numa reflexão profundíssima e também antropológica que os padres da igreja, os primeiros santos, os primeiros teólogos fizeram a respeito deste texto. Para responder aos seus interlocutores, Jesus, no seu argumento, ele parte da imagem que está gravada na moeda. Jesus, então, o argumento dele se deve pagar o imposto a César, pois a efígie na moeda, a imagem na moeda, é a de César. Então, os santos padres fazem uma reflexão da seguinte forma: cada homem traz em si mesmo outra imagem, não a de César, a de Deus, e, portanto, é a ele que cada um é devedor da própria existência. Se deve pagar o imposto a César porque na moeda tem a imagem de César, nós, seres humanos, também trazemos em nós a imagem de Deus. Por isso também nós devemos algo a Deus. Nós temos um tributo para
pagar com Deus. Então, os padres da igreja relacionam a imagem de César na moeda com a imagem de Deus que está presente no homem. E eu gostaria de apresentar aqui alguns textos do período patrístico que fazem uma belíssima reflexão a esse respeito. Existe um autor anônimo desse período que diz o seguinte: a imagem de Deus não está gravada no ouro, mas no gênero humano. A moeda de César é ouro, a de Deus é a humanidade. Portanto, concede a tua riqueza material a César, mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência, onde Deus é contemplado. Com efeito, César pediu que sua imagem fosse gravada em cada moeda, mas Deus escolheu o homem, que ele mesmo criou para refletir a sua glória. Santo Hilário de Poitiers, ele também faz uma reflexão bastante parecida com a desse autor anônimo, quando ele nos diz: convém, portanto, que restituamos a Deus o que é dele, isto é, o corpo, a alma e a vontade. A moeda de César é feita de ouro, onde se encontra gravada a sua imagem. A moeda de Deus é o homem, em quem se encontra figurada a imagem de Deus. Portanto, dai vossas riquezas a César e guardai a consciência da vossa inocência para Deus. Também Santo Agostinho nos apresenta algo neste mesmo sentido, quando ele diz: se César reclama a própria imagem impressa na moeda, não exigirá Deus do homem a imagem divina esculpida nele? E depois, num outro comentário de Santo Agostinho a um dos Salmos, ele diz: do mesmo modo que se devolve a moeda a César, assim se restitui a Deus a alma iluminada e impressa pela luz de sua face. Com efeito, Cristo habita no interior do homem. E aqui é interessante porque para pagar o imposto é preciso que se trabalhe para ganhar a moeda e a partir daquilo que se ganhou se devolva a César uma parte do imposto. E aqui nós precisamos apresentar a Deus a nossa vida também. A nossa vida que dele nós recebemos, nós precisamos, com os nossos esforços, com o nosso trabalho, com o desenvolvimento das nossas virtudes, apresentar a Deus aquilo que fizemos da nossa própria vida. O esforço dos nossos trabalhos é o nosso imposto que devemos apresentar a Deus, a beleza da nossa vida, aquilo que fizemos da nossa vida ao longo dessa nossa existência. Então, assim como se deve pagar uma quantia de imposto para César, nós devemos também apresentar a Deus aqueles valores que não passam e que nós fomos constituindo na nossa alma, que nós fomos gravando em nós, que nós fomos depositando em nós mesmos através das nossas ações, dos nossos trabalhos e daquilo que realizamos ao longo da nossa vida. Muito bem, esses textos nos ajudam a fazer esta bela reflexão antropológica daquilo que nós devemos a Deus e agora nós vamos nos aprofundar mais ainda naquilo que é a virtude da justiça. A virtude da justiça é dar a cada um aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe é devido. E a virtude da justiça se pratica tanto para com o próximo, para com o nosso semelhante, mas também a virtude da justiça se pratica para com Deus. Nós precisamos dar a Deus aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito. A virtude da justiça para com Deus chama-se virtude da religião. E a religião é uma virtude moral que tem o seu fundamento na inteligência do homem, que é capaz de conhecer, pelas coisas criadas, pela obra da criação, conhecer o próprio Criador. É isso que nos diz a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, quando São Paulo nos fala o seguinte: manifesta-se, com efeito, a ira de Deus do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus
é manifesto entre eles, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que eles não têm desculpa, pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Então, pela nossa inteligência, nós somos capazes de olhar para as realidades criadas e chegarmos a contemplar o Criador. E ao contemplar o Criador e ver que tudo isso não surgiu por um acaso, mas veio das mãos de Deus, nós somos chamados a render-lhe graça, nós somos chamados a prestar culto e adoração a Deus. Quando não fazemos isso e quando não damos a Deus a honra que lhe é devida, pelo reconhecimento que nós fazemos daquilo que Ele realizou em nosso favor e daquilo que Ele realizou na obra da criação, nós estamos sendo injustos com Deus e nós estamos, assim, voltados apenas para nós mesmos. Esta virtude da justiça, ela é uma virtude moral, que ela está impressa na estrutura antropológica do homem, na sua inteligência. Por isso, todas as religiões do mundo, elas são essa tentativa de dar a Deus aquilo que é de Deus, um esforço de glorificar a Deus e de realizar a virtude da justiça. Mas todas as religiões do mundo, elas se caracterizam como um esforço humano para chegar a Deus, para dar a Ele o que lhe pertence. Mas o cristianismo tem algo de diferencial em relação a isso, porque o cristianismo é uma iniciativa divina para alcançar os homens. Enquanto as outras religiões são um esforço humano para chegar até Deus, é o homem que vai a Deus ao reconhecer aquilo que lhe é devido, o cristianismo é diferente. É Deus que vem ao homem. Ao invés de ser um movimento ascendente do homem para Deus, é um movimento descendente de Deus até o ser humano. Então o cristianismo ele não se caracteriza apenas como uma busca do homem por Deus, mas, em primeiro lugar, como uma busca de Deus pelo ser humano. São João da Cruz tem uma frase que ele diz que se a alma procura o amado, muito mais o amado a procura. Se a alma busca Deus, muito mais, em primeiro lugar, Deus é quem procura a cada pessoa. E aqui é algo próprio do cristianismo. A iniciativa é sempre divina. Tudo que nós temos e tudo que nós somos nos veio de Deus. Então, na vida cristã, a virtude natural da justiça, ela é informada, ela é elevada pela caridade de Deus para conosco. A religião cristã, por isso, ela é um dom generoso recebido de Deus. E por isso também ela é um compromisso ainda maior de reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós. É um compromisso ainda maior de resposta. No Evangelho, Jesus também nos diz que a quem muito é dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então, pelo fato de Deus ter vindo até nós, não simplesmente através da obra da criação, mas em pessoa, na vinda do Verbo de Deus até nós, na vinda do próprio Deus até nós, nós temos ainda, assim, um dever muito maior de que reconhecimento do amor de Deus por nós, da generosidade, da bondade de Deus por nós. Então, a nossa resposta de amor, a nossa resposta que devemos a Deus, ela é ainda muito mais necessária. Então, nós temos uma dívida para com Deus. E essa dívida se tornou maior ainda pela realidade da nossa salvação. Nós temos uma dívida de gratidão para com Deus pela nossa criação, mas muito mais ainda pela nossa salvação realizada em Jesus Cristo. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica, quando fala da virtude da justiça, da virtude da religião, o Catecismo diz o seguinte, no número 2095. As virtudes teologais da fé, esperança e caridade
dão forma às virtudes morais e a vivificam. Então, nas outras religiões, por assim dizer, naturais, nas outras religiões que são esse esforço do homem buscar a Deus, se pratica a justiça apenas como uma virtude moral própria da estrutura antropológica do homem. Mas, na vida cristã, a virtude da justiça, ela é incrementada, ela é, assim, informada pelas virtudes teologais, especialmente pela virtude da caridade. E aí o catecismo continua. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que em toda a justiça lhe devemos enquanto criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. Então, no cristianismo, nós damos a Deus aquilo que é de Deus por amor, por reconhecer que Deus já nos amou por primeiro, por reconhecer que recebemos uma graça valiosíssima, inestimável do amor de Deus, uma graça imensa da parte de Deus, e por isso nós queremos lhe pagar. Aqui cito novamente São João da Cruz, que diz que o amor não se paga a não ser com o amor. Amor com amor se paga. Nós temos uma dívida de amor para com Deus, nós temos uma dívida de justiça para com Deus, que nos deu tanto e fez tanto por nós, então nós também precisamos dar-lhe a nossa vida. E o catecismo cita, então, alguns atos, algumas atitudes do ser humano que mostram esta prática da virtude da religião, da justiça para com Deus. A primeira dessas atitudes é a atitude da adoração. E a adoração é reconhecer a Deus, como Criador, como Salvador, como Senhor e dono de tudo que existe. É reconhecer também o amor infinito e misericordioso de Deus e querer, então, responder também com amor a esse amor de Deus. O catecismo diz que a adoração livra o homem do fechamento em si mesmo ao colocá-lo na direção de Deus. O homem tem uma abertura para Deus e ele, então, deve ir na direção de Deus, que já veio na sua direção, que já veio ao seu encontro, que já veio para lhe dar a mão para buscá-lo. E uma atitude desta adoração, de maneira perfeita, e um modelo desta adoração, nós encontramos na Virgem Maria, que reconhece no seu Magnífica a grandeza de Deus e a sua pequenez. Então nós também somos chamados a ter esta mesma atitude. A outra atitude de justiça para com Deus é a oração, porque através da oração nós elevamos o nosso espírito a Deus e nos reconhecemos necessitados de Deus, e ao mesmo tempo em que louvamos a Deus por tudo aquilo que dele recebemos e sabemos que tudo que temos e somos nos veio da parte dele. A outra atitude de justiça para com Deus são os sacrifícios. Nós somos chamados a elevar a Deus sacrifícios de louvor. Nós somos chamados como diz São Paulo na carta aos Romanos também, a oferecer nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então, o sacrifício também que nós fazemos a Deus, da nossa vida, daquilo que nós somos, também é uma prova do nosso amor a Deus. E o sacrifício mais perfeito é o sacrifício de Cristo. Ele ofereceu a Deus o sacrifício mais perfeito através da entrega de si mesmo. E este sacrifício, nós o atualizamos, nós vivemos este sacrifício, nos associamos a esse sacrifício de Cristo em cada Santa Missa. Por isso que o ato de culto a Deus na Santa Missa, ele nos é tão necessário, porque nós estamos nos associando àquele sacrifício mais perfeito, que é o sacrifício de Cristo a Deus, que é o perfeito louvor que Cristo prestou ao seu Pai. E também a outra forma de praticarmos a justiça em relação a Deus, através da virtude da religião, são as promessas e os votos. E essas promessas estão presentes especialmente nos sacramentos que nós celebramos, os sacramentos da vida cristã, no batismo, na crisma, no matrimônio e também no sacramento da ordem. Existe ali uma promessa de um serviço a Deus, de uma consagração a Deus, de um devotamento a Deus, que é devido a cada pessoa que reconhece a quem de fato Deus é. E os votos estão ligados também à nossa devoção pessoal,
quando também reconhecemos a nossa necessidade de Deus e fazemos então votos particulares em relação a Deus para mostrar assim a nossa dependência a Ele e mostrar também que nós o amamos e queremos lhe servir devidamente. Jesus, em relação a esta virtude da justiça, em relação à virtude da religião, é aquele que vem a esse mundo para cumprir toda a justiça. E Jesus, então, ele não só nos dá a graça de cumprir a justiça, mas ele também é para nós um exemplo de como nós devemos cumprir a justiça em relação a Deus. Ele cumpre toda a justiça em relação aos homens de uma forma generosíssima e mesmo não nos devendo nada, ele nos dá tudo. Então Jesus é generoso para conosco. Esta sua justiça para com os homens, ela é na verdade uma grande caridade, né? Jesus, ele dá ao homem o que é do homem, informado de maneira generosíssima pela caridade. Ele dá ao homem a salvação, a felicidade que Deus desde o princípio quis dar ao homem. Por isso que, como diz São Paulo, o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos dá muito mais do que nós merecemos e até mais do que nós possamos imaginar ou até pedir. Cristo é generosíssimo para conosco. E Jesus dá a Deus aquilo que é de Deus, através da entrega total de si mesmo a Deus. O que nós somos chamados também a fazer para cumprir toda a justiça em relação a Deus. Para concluir, cito São Jerônimo, que nos diz: o próprio Senhor pagou a César o tributo por si e por Pedro, e também pagou a Deus o que é de Deus, fazendo a vontade do Pai. Esta frase de Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos leva à seguinte pergunta: o que é de Deus? O que é de Deus que nós devemos lidar? E a resposta é uma só e muito curta. O que é de Deus? Tudo. Tudo é de Deus. Por isso, também nós somos chamados a ofertar o tudo, a nossa vida a Deus. Deus não quer as nossas riquezas materiais como o quer César. Deus não quer as nossas moedas de ouro. Deus quer o nosso coração. Deus quer tudo de nós. Deus nos quer para si, porque Deus se dá por inteiro a nós por amor. Ele quer também que nós nos demos inteiramente a Ele por amor. Isso é cumprir toda a justiça para com Deus. Que Deus nos dê a graça de vivermos profundamente esta virtude da justiça em relação a Ele, de vivermos profundamente a nossa religião, dando o nosso tudo como reconhecimento do grande amor que Deus nos tem. Deus te abençoe.